Hoje eu vou te falar 10 hábitos muito comuns que acabam com a sua saúde mental. E esses hábitos são tão comuns que provavelmente você tem algum deles aí na sua vida e nem sabe. E muitos de vocês, aliás, têm vários desses hábitos prejudicando a vida nesse momento. E além disso, eu vou apontar caminhos para você se livrar desses hábitos, para você proteger a sua saúde mental dessas ameaças. Tudo isso baseado na ciência mais atual, mas em uma linguagem simples que todo mundo consegue entender. Esse vídeo aqui é mão na massa, então bora falar do primeiro hábito. E esse hábito fez parte da minha vida por muitos anos: a procrastinação crônica. Procrastinação, gente, é uma coisa que as pessoas geralmente não entendem. E a primeira coisa que você precisa ter clareza na sua cabeça é a diferença entre procrastinação e preguiça, porque não são as mesmas coisas. Preguiça é uma coisa que a gente sente e que, no fim das contas, é gostoso de sentir. Na hora certa, claro, né? Quando você tá lá naquele final de semana preguiçoso, naquele dia que você quer ficar esticado no sofá, assistindo alguma coisa, sem fazer nada, não tem problema algum você sentir essa preguiça no momento certo, é claro. A procrastinação é um pouco diferente. A procrastinação é quando você sabe o que precisa fazer, você até deseja fazer aquilo, mas você não consegue. A preguiça é quando você não está afim de fazer nada, é quando você realmente não está com vontade, com desejo, você não está afim de fazer as coisas, porque você está preguiçoso. A procrastinação ela acontece quando você tem o ímpeto, você quer fazer, você no mínimo sabe que é importante fazer aquilo, mas você não consegue se obrigar a fazer aquilo. Às vezes, não é apenas que você não consegue se obrigar a fazer o que precisa ser feito, é porque você está fazendo outra coisa e você não consegue parar de fazer essa outra coisa. Então você está lá jogando videogame, assistindo série, e você não consegue parar de fazer isso para fazer o que precisa ser feito. Isso também configura o que a gente chama de procrastinação. De vez em quando, todo mundo tem isso, tá? Eu quero deixar claro. O problema é quando é crônico. Por isso que eu falei procrastinação crônica. E entendido isso, tendo clareza sobre isso, você precisa compreender que procrastinação não é a raiz do problema. A procrastinação é um sintoma. Procrastinação é o catarro, ela não é o vírus. Quando você está lá com o nariz escorrendo ou quando você está com uma febre, isso é sintoma de uma infecção, de um vírus, por exemplo. E tudo bem, você pode tratar o sintoma? Pode, mas se você não eliminar a causa, o vírus, a infecção, você não vai se curar. E existem muitas causas possíveis da tua procrastinação. Vou dar um exemplo que é dos mais comuns hoje em dia, que é você dormir pouco, ou você dormir mal, por exemplo, ou uma combinação dos dois, que é bastante comum. Se você dorme pouco e ou mal, isso vai produzir em você um sintoma. Vários, né? Mas um deles é a procrastinação. Então, veja só, um sono prejudicado é um vírus, entre aspas, que causa como sintoma a procrastinação. Outra raiz da procrastinação é o estresse crônico. É quando você vive muito estressado, cronicamente também. Porque você se estressar momentaneamente, isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Aliás, existem tipos de estresse que eles são bons para o seu corpo, quando eles são muito bem pensados e muito bem encaixados. Tem um vídeo aqui do canal onde eu falei sobre isso, sobre o estresse que é bom, o estresse do bem e o estresse do mal. Eu vou colocar aqui para você o card, toca aqui caso você queira entender melhor sobre isso. Mas alguns exemplos de estresse do bem são, por exemplo, atividade física. Se você vai fazer musculação, se você vai correr, isso vai fazer um pequeno estresse no seu corpo, claro, considerando que você vai fazer isso por um tempo limitado. E esse estresse, na verdade, é benéfico para você, porque ele tem começo, meio e fim e ele é de curta duração. Então isso cria no seu corpo uma habilidade de se reconstruir mais forte. O problema do estresse é quando você vive com estresse crônico elevado, o que é muito comum nos dias de hoje, se a gente parar para olhar todo mundo esbaforido, todo mundo apressado, todo mundo sentindo uma pressão gigante, e isso cria um estresse crônico que está literalmente adoecendo as pessoas. E uma das consequências, um dos sintomas desse estresse crônico é a procrastinação. Outra causa muito comum da procrastinação e bem documentada pela ciência é a ansiedade. Quando você vive ansioso, você fica naquela antecipação catastrófica, sempre pensando que vai acontecer o pior, aquele aperto no peito da ansiedade. Tudo isso te paralisa e você acaba procrastinando. Por quê? Por causa da ansiedade. Mesma coisa com depressão.
Aliás, depressão e ansiedade são altamente comórbidas, né? O que significa isso? Que um grande número de casos de ansiedade clínica, ansiedade generalizada, também apresenta sintomas de depressão, e um grande número de pessoas com transtorno depressivo maior, que é conhecido popularmente como depressão, apresenta também sintomas de ansiedade. É isso que a gente quer dizer quando fala da comorbidade de depressão e ansiedade. Depressão também produz como sintoma procrastinação. Na depressão, quando a pessoa tem o humor deprimido, quando ela não tem energia para fazer as coisas, quando ela não tem desejo, é muito comum na depressão, por exemplo, a anedonia, a incapacidade de encontrar prazer nas coisas, até mesmo as coisas que você gosta. Evidentemente vai haver uma procrastinação ali. Mesmo você querendo fazer aquilo, você não consegue encontrar energia dentro de você para isso quando você vive com a depressão. Outro exemplo bem documentado pela ciência de raiz da procrastinação crônica é o perfeccionismo. A pessoa que é perfeccionista e deseja que tudo fica lá bonitinho, perfeitinho, do jeitinho dela antes de começar, ela acaba não começando muita coisa porque quase nada, às vezes nada, fica perfeitinho. E aí essa pessoa está sempre postergando aquilo que ela poderia fazer. É aquele velho ditado que se diz por aí, né? O ótimo é inimigo do bom. O perfeccionista, ele fica mirando no excelente, no ótimo, e aí ele acaba deixando de fazer boas coisas porque ele procrastina. Então, eu dei alguns exemplos, tá, gente? Mas eu poderia continuar aqui porque a lista de causas da procrastinação é bem longa. A questão é que, se você quer curar a tua procrastinação crônica, você precisa atacar as raízes dela. E parar de ficar olhando para o sintoma, e inclusive parar de ficar se açoitando, sabe? Você precisa parar de ficar se culpando, jogando em cima de você mesmo um peso de eu não presto, olha, eu estou procrastinando de novo e não sei o que mais. Compreenda a raiz e busque estratégias, conhecimento e boas ferramentas para você atacar a raiz. Existe caminho para todas essas raízes que eu falei e para todas as outras. Então é importante você compreender isso. Só que aí tem uma questão. Apesar da procrastinação ser um sintoma, ela agrava o quadro do problema. Então, é um ciclo vicioso, porque, por exemplo, você está procrastinando porque você está ansioso. E aí o que acontece? Você percebe que você está procrastinando porque você está ansioso. E o que isso gera em você? Mais ansiedade. E aí você procrastina mais. E aí você fica mais ansioso. E isso gera um ciclo que ele é vicioso. A mesma coisa, você fica mais deprimido, você fica mais estressado, você fica mais cansado. Por quê? Porque você fica brigando consigo mesmo e consciente da tua própria procrastinação. Para combater a procrastinação, então, você precisa entender as raízes e combater as raízes. Eu vou falar mais disso mais para frente aqui no vídeo de hoje, mas vamos para o segundo hábito que acaba com a sua saúde mental. Esse é comum demais, gente, é muito comum, que é usar celular ou telas, tablet, etc., antes de você dormir. Eu quero explicar o problema disso, tá? Eu já falei sobre os perigos de você ficar se expondo à luz depois que o sol se põe. Os prejuízos que isso traz para o sono, eu já falei aqui no canal. Então, caso você queira uma investigação um pouquinho mais profunda disso, eu vou deixar aqui um card para você acessar um outro vídeo do canal onde eu falo sobre isso, mas aqui eu quero te dar um resumo geral e o problema especificamente da luz do celular ou do tablet, etc., quando você está lá à noite para dormir, logo antes de dormir. Esse tipo de luz nos seus olhos, especialmente depois das 10 horas da noite, das 22 horas, isso faz, em primeiro lugar, com que você literalmente derrube, vai para o chão a produção de melatonina e a secreção de melatonina no seu corpo. Melatonina é um hormônio que ele é secretado naturalmente. Se você tem uma vida saudável, a melatonina começa a ser secretada ali à noite, no final do dia. Para quê? Para você começar a sentir a sonolência, e ela é muito importante para iniciar o sono. Quando você tem luz nos seus olhos, depois das 22 horas, e claro, dependendo do horário que você dorme, tem gente que geralmente dorme mais cedo, perto do teu horário de dormir à noite, isso derruba a secreção de melatonina. Derruba, vai para o chão. O que evidentemente já prejudica o seu sono. Além disso, você vai ter outros prejuízos para o seu sono, a qualidade do seu sono vai ser prejudicada. E tem uma coisa que é ainda mais capciosa que acontece, é que esse tipo de luz faz com que seja enviado um sinal para uma estrutura do seu cérebro que fica lá no fundo, no tronco encefálico, chamada abênula. E o que vai acontecer é que a abênula vai se comunicar com o seu sistema dopaminérgico. O sistema dopaminérgico, dopamina, você sabe, é muito envolvida
com motivação, desejo de fazer as coisas, a energia que você tem para perseguir seus objetivos, o foco que você tem para correr atrás daquilo que você quer. O sistema dopaminérgico ele é muito importante para isso, especificamente as vias córtico-mesolímbicas dopaminérgicas, para você que é nerd de neurociência. Se você não é, você não precisa decorar nada disso. O que você precisa entender é o seguinte: luz, nesse horário, à noite, antes de dormir, nos teus olhos, envia um sinal que vai desencadear uma cascata no teu cérebro de processos, de circuitos, que vão culminar com o seguinte: o teu sistema, que está diretamente envolvido em regular teu nível de energia, teu nível de motivação, teu nível de disposição para você viver, para você correr atrás dos teus objetivos, esse sistema estará disfuncional no dia seguinte. Então eu quero que você entenda a cadeia. Você tá lá à noite com o celular enfiado na sua cara, rodando a tela igual um zumbi assistindo vídeo da rede social vizinha. E você tá achando que tudo beleza. Você não só tá prejudicando a tua secreção de melatonina, você tá prejudicando também a qualidade do seu sono naquela noite e você tá prejudicando tua disposição, energia, motivação no dia seguinte. Então, às vezes, você tá borocochô no dia seguinte, sem energia. Não sei se você conhece essa palavra, minha avó falava borocochô. Borocochô é para baixo, sem energia, tá? Você tá lá muito sem energia, sem disposição, sem motivação, sem entender o que está acontecendo, mas o que está acontecendo é um negócio que você fez na noite anterior. E se você tem o hábito de fazer isso, você vai reforçando esses circuitos no teu cérebro, porque é isso que acontece. O cérebro é muito bom de reforçar aquilo que você repete nele. Então trate de quebrar esse hábito de você ficar com telas na sua cara antes de dormir. E eu recomendo que no seu quarto você nem assista televisão à noite. Por quê? Porque a tua cama ela tem que ser um lugar de dormir, tem que ser essa a regra. Eu vou deitar na cama para dormir. Para o teu cérebro criar uma associação entre cama e sono. Porque se teu cérebro cria uma associação entre cama e diversão e Netflix e não sei o que mais, você vai ter mais dificuldade de pegar no sono. O cérebro é uma máquina muito adaptativa e ele cria associações de uma forma muito intensa. Então, é importante você criar uma associação que é cama é dormir, é sono. Televisão é na tua sala, ou então se você tem um apartamento pequeno, que é só uma kitnet ou coisa do tipo, você assiste sentado, não é na cama. Pega uma cadeirinha e você assiste sentado. Na tua cama, você dorme. Isso é importante porque sono, gente, é crítico para tudo. Dormir mal simplesmente mata. Aumenta teu risco de toda doença que você pode imaginar. Eu estou falando desde infarto do miocárdio, derrame cerebral, Alzheimer, depressão, ansiedade e agrava os quadros de transtornos neuropsiquiátricos como depressão, ansiedade, TDAH e todos os outros, caso você não tenha uma qualidade de sono e uma quantidade de sono também adequada. Então esse é o segundo hábito, tome cuidado com telas na hora que você vai dormir. E se você chegou até aqui nesse vídeo é porque entender seu cérebro, entender as engrenagens da sua mente e das suas emoções, isso é algo muito importante para você. E é isso que eu faço aqui no canal Neurovox. Eu ensino para você a ciência mais atual que estuda as relações entre o cérebro, a mente e o comportamento, só que em uma linguagem simples que todo mundo consegue entender. Se você considera esse um nobre objetivo, eu te peço um pequeno gesto. Não vai custar nada para você. Só se você puder e só se você quiser, se inscrever aqui no canal. Tocar no botão de inscrição aí embaixo para se inscrever aqui no canal. E se você já é inscrito, é tocar no sininho que tem ao lado do botão de inscrição para você receber as notificações quando nós postarmos vídeos novos. A gente não posta muito. A última vez, acho que faz 3 semanas que eu postei um vídeo, porque esses vídeos levam muito estudo, dão muito trabalho. Então não vou ficar te enchendo o saco com notificação. Fica tranquilo. E já que você vai se inscrever e ativar a notificação, aperta o joinha também, o botão de curtir. Somente se você quiser e se você puder. Se você não quiser e não puder, tudo bem, você está aqui, já é uma alegria para mim, mas quando você faz isso, você ajuda esse conhecimento a chegar a cada vez mais pessoas. E disseminar conhecimento é a nossa missão. Ficamos muito felizes se você puder fazer isso. Mas bora voltar para o tema do nosso vídeo. Vamos ao terceiro hábito que acaba com a sua saúde mental. Esse hábito, gente, é um dos hábitos mais perigosos e ele geralmente passa despercebido pelas pessoas. Por quê? Porque na natureza dele está passar despercebido. É o hábito de ignorar os sinais e não agir para resolver o problema enquanto há tempo. É você ignorar o sinal de um problema que está acontecendo na tua saúde emocional, na tua saúde mental, e você não age enquanto há tempo para você resolver aquilo. E aí, fatalmente, você vai precisar de ajuda profissional, por exemplo, quando você deixou o problema chegar num nível que você já não consegue ajudar a si mesmo. E eu quero dizer para você que isso acontece com saúde de maneira geral. Eu tenho um grande e querido amigo meu
que é o Dr. Fabiano Mulan, e ele é médico neurologista. E certa vez ele me contou a história de um paciente que basicamente era um senhor de idade, eu estou falando de 60 e tantos anos de idade, que acordou com metade do rosto dormente. Isso, evidentemente, é um sinal de um problema que pode ser muito grave. E aí sabe o que ele fez? Esperou passar. Ele simplesmente esperou passar. Ele estava com um AVC isquêmico no cérebro dele, se iniciando, e ele, em vez de correr para um hospital para buscar ajuda, ele deixou passar. Vamos ver se passa sozinho? Então esse é o nível de desatenção que as pessoas têm com os sinais de que elas precisam agir para fazer alguma coisa. Graças a Deus, esse senhor conseguiu ir ao hospital, se recuperou, ficou 100% depois. Tomou uma bronca do médico, evidentemente, mas enfim. Tua saúde é a coisa mais preciosa que você tem. Saúde de maneira geral, saúde mental em específico. E você precisa começar a tomar consciência de que a inação, não agir, isso é um hábito. A inércia é um hábito que precisa ser quebrado. E as pessoas fazem isso com tudo. Elas fazem isso com saúde mental, então você está lá estourando a tua saúde mental porque você está sob um estresse absurdo, porque você não está dormindo bem ou por tempo suficiente, porque você está sedentário, enfim, seja qual for o motivo, porque você está numa relação super tóxica, infeliz, e você vai ignorando todos os sinais de que você precisa fazer alguma coisa. Tua saúde mental vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando. Chega uma hora que você não consegue mais resolver isso sozinho, vai precisar de ajuda profissional de fato. As pessoas fazem isso com relações, gente. Para pensar quão comum é a pessoa que ignora os sinais de que a relação está ameaçada. Então, tua esposa ou teu esposo não está muito feliz com a relação, porque você está negligenciando, porque você não é uma pessoa companheira, porque você deixou de ser aquela pessoa que você era antes, carinhosa. E aí os sinais estão vindo de que melhor você corrigir isso, porque essa relação é importante para você. E a pessoa vai ignorando até que um belo dia teu parceiro ou tua parceira vai embora. E aí a pessoa fala, nossa, foi do nada. Não foi do nada. Essa pessoa estava lá, meses, às vezes anos, dizendo para você que havia um problema e você ignorou. As pessoas fazem isso no trabalho, gente. O cara recebe um feedback do chefe dele, do líder dele. Olha, tem certas coisas que você precisa melhorar. Aí a pessoa não melhora. Aí, novamente, mais um feedback, o chefe fala, cara, ainda tem aquele aspecto que eu tô te falando já, te falei no outro feedback. Você precisa melhorar isso. Te orienta, se oferece para te ajudar. Aí você fala, não, vou melhorar. Aí às vezes você até melhora uma semaninha e volta. E aí você fica nesse ciclo. Uma hora você é desligado da empresa. Aí o que vai acontecer? Você vai falar, nossa, foi do nada. Não foi do nada. Houve um processo onde você ouviu por várias vezes que você não estava oferecendo algo que era fundamental para aquele cargo e você foi ignorando. Então o ser humano, infelizmente, ele tem uma ilusão dentro dele de que sempre vai dar tempo. Toma cuidado com isso. Esse papo de que sempre vai dar tempo é mentira. Porque você não tem tempo infinito nesse planeta, ponto final. Claro que você pode sempre melhorar, sempre se aprimorar, mas o teu tempo nesse planeta é finito. Então, há coisas que se você deixar o tempo passar, você vai simplesmente perder o controle e às vezes você vai perder coisas preciosas, como essas que eu falei, saúde, relações, trabalho, etc. Então, se você está cansado o tempo inteiro, ou se você já acorda cansado, por exemplo, isso é um claro sinal de que a tua saúde mental está ameaçada. Se você está sem energia, sem disposição para fazer o que precisa ser feito e o que você gostaria de fazer, seja por um objetivo pessoal ou profissional. Se você está sem foco, você não consegue prestar atenção às coisas. Se você está esquecido o tempo inteiro, que é tão comum nos dias de hoje, inclusive em pessoas jovens, um esquecimento constante. Se você está sentindo aquilo que a ciência chama de nevoeiro mental, parece que você não consegue raciocinar. Parece que tem um nevoeiro, como quando você está na estrada que você não consegue passar de 10 km por hora porque está tudo nas névoas, você não consegue raciocinar, tomar decisões. É nevoeiro mental, brain fog, o nome disso na ciência. Se você está com as suas emoções oscilando muito, muito reativo, céu ao inferno das emoções 20 vezes ao dia, enfim, esses são alguns exemplos de sinais de que a tua saúde mental e saúde emocional não estão muito bem. Trate de agir enquanto há tempo, porque cada dia que você está aguentando isso, achando que vai passar sozinho, sem você fazer nada, isso vai piorando até que chega no ponto onde você não tem mais controle e vai precisar de ajuda profissional de fato. Não tem problema você precisar de ajuda profissional, mas se está no teu controle fazer alguma coisa por enquanto que você consegue, você com você mesmo, sair dessa, melhorar esse quadro, por que você não está agora pegando as rédeas da tua vida nas tuas mãos para fazer isso? As pessoas procrastinam, gente, até aquilo que vai curar a procrastinação.
Essa é a ironia disso que eu estou te falando. Porque tudo isso que eu falei está gerando procrastinação em você. Então, o que vai curar a tua procrastinação? É você corrigir tudo isso. E aí o que as pessoas fazem? Elas procrastinam a cura da procrastinação. Quanto antes você perceber tudo isso e agir para mudar, começar a agir, eu não estou falando revoluções mirabolantes, mas se você começar com passos curtos e firmes, quanto antes, mais provável é que você consiga contornar, reverter esse tipo de quadro. Eu te dou um exemplo prático disso que cada vez mais está presente, está aumentando muito, e o Brasil tem números alarmantes disso, que é a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional, popularmente conhecido como esgotamento emocional. Ou seja, o excesso de estresse, geralmente associado ao trabalho, pode acontecer burnout ou um quadro semelhante ao burnout também por questões pessoais. Mas na literatura científica e no entendimento hoje do Ministério da Saúde, por exemplo, a gente está falando de algo que é ocupacional, tá? Mas pode acontecer pelo estresse excessivo de elementos pessoais da sua vida. Enfim, uma vez que isso se instala, demora para você se recuperar. Eu estou te falando isso não apenas porque eu conheço bem a literatura científica, mas porque eu já passei por isso. E você vai achando, eu vou aguentando, e quando chega o burnout, ele te derruba mesmo, aí vai ser complicado, porque você vai precisar de tempo. Não vai passar rápido, isso eu posso te garantir. Então, se você diz aí que não tem tempo para cuidar da tua saúde, posso te garantir que você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença que vai se instalar. Isso é um problema muito sério. Burnout, por exemplo, gente, eu estou falando de, no mínimo, semanas para você se recuperar. No mínimo, nos quadros mais leves. Geralmente meses. Dependendo de quanto tempo você está sustentando esse estresse, anos para você se recuperar. Então, quanto antes você agir para contornar, melhor. Hábito número 4, que acaba com a sua saúde mental. É você subestimar o preço da falta de saúde mental, que é o que muita gente faz. Muita gente subestima o preço, o custo de você ter uma saúde mental, uma saúde emocional abalada. Deixa eu continuar ainda aqui no exemplo do burnout. Você, se não colocar o pé no freio, porque burnout é pé no freio, reduzir essa carga de estresse e começar a se cuidar. Se você não fizer isso, você vai pagar muito mais caro, como eu disse anteriormente. Semanas, meses, às vezes anos que você vai precisar se tratar para você conseguir melhorar daquilo. Gente, transtornos mentais como depressão, ansiedade, entre outros, estão entre as doenças que mais roubam anos de vida saudáveis das pessoas. Isso quando você assiste a uma aula de epidemiologia dos transtornos mentais, é uma das primeiras coisas que o professor vai te falar. Quando você pensa em doenças que prejudicam a vida humana, geralmente você pensa em algo como, por exemplo, doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio ele faz o quê? Ele pode roubar muitos anos de vida seus. Recentemente tivemos o caso de um jovem jogador de futebol que, por conta de uma arritmia que não foi detectada nos exames anteriores, ele teve um problema cardíaco em campo, conseguiu ser levado ao hospital, mas infelizmente não sobreviveu. Eu estou falando de um cara super jovem, menos de 30 anos de idade. Muita gente, quando a gente fala de doenças do coração, pensa, não, isso é coisa para eu pensar quando eu estiver lá com 60 e tantos anos de idade. Você está muito enganado. Porque desde a tua adolescência, o problema no seu coração ele começa a se instalar. Com algumas pessoas com maior velocidade, com outras com menor velocidade. Mas a questão é que metade dos ataques cardíacos acontece antes dos 65 anos de idade nos homens e 1/3 nas mulheres. E aí para pensar nesse jovem, menos de 30 anos de idade, faleceu. Essa doença roubou dele décadas. Porque se ele tivesse sido diagnosticado, se ele estivesse sob tratamento, talvez ele viveria 90 anos. 60 anos que foram roubados desse jovem. Então isso é uma coisa que você entende bem. Você entende bem a ideia de uma doença que te rouba anos de vida. Faz você falecer muito antes da hora que seria mais natural, digamos assim, para que você falecesse se você tivesse identificado isso. Beleza. Agora, existe um outro conceito, que são as doenças que roubam a qualidade, a vitalidade da tua vida. Então você até vive 90 anos, só que você vive sem qualidade, sem vitalidade. E os transtornos neuropsiquiátricos, os transtornos mentais, como depressão, por exemplo, estão entre os que mais roubam essa vitalidade. Então você até vive, só que você vive sem viver. Você vive sem vitalidade, sem potência de vida, sem plenitude na tua vida. E isso é muito triste.
Então é importante você não subestimar o custo de você estar com a tua saúde mental abalada. Porque o tempo está passando e você está desperdiçando anos de vida em que você poderia estar com a vitalidade plena. Você poderia estar aproveitando a tua vida, saboreando a tua vida. E em vez disso, você está no amargor da doença. E eu sei que vários de vocês estão numa luta contra os transtornos mentais. Eu já passei por isso e sei muito bem na pele o que é isso. Aqueles de vocês que me acompanham há mais tempo sabem que desde a minha adolescência eu convivo com depressão e ansiedade como sombras na minha vida, e muito do que eu busquei de conhecimento foi para me entender e para buscar para mim mesmo melhorar e depois, claro, compartilhar com vocês como encontrar caminhos para melhorar tudo isso. O que eu posso te garantir é, essa luta vale a pena. Você precisa de conhecimento, de um bom acompanhamento profissional, de conhecimento sério, de profissionais bons e sérios, e você é capaz sim de vencer essa batalha. A questão é que é uma batalha muito difícil. E muitas vezes a gente, por estar naquele momento tão difícil, e há tanto tempo às vezes nesse momento difícil, que não é nem um momento, já são anos, a gente perde o ímpeto, a gente perde a autoconfiança. Então, se você está nesse momento, eu vou recomendar para você um outro vídeo aqui do canal onde eu falo sobre autoconfiança. Eu vou colocar aqui no card para você acessar esse vídeo de autoconfiança, que é para você entender como você constrói a tua autoconfiança nos mínimos passos que você puder dar na sua vida. Então, eu trago um protocolo nesse vídeo que ele é eficiente para isso, mas o que eu gostaria de dizer é que muita gente tem o hábito de subestimar o quanto que é prejudicial você viver uma vida onde você tem a tua saúde sendo roubada. Você está vivo, só que você não está vivo de fato. Você não está presente em termos de plenitude e vitalidade. E isso vai afetar teus resultados profissionais. Tem um conceito, quando a gente fala de psicologia ocupacional, organizacional, que é o conceito de presenteísmo no trabalho. Mas ele vale para a vida também. E o que é isso? Significa o cara que ele vai trabalhar, só que ele está lá em 30% da capacidade que ele tem de produzir, 20%, 50%. Então ele está presente, mas ele não está plenamente presente. E a falta de saúde mental faz isso. Você até vai trabalhar, só que você não está plenamente presente. Isso acontece na vida. Você está indo jantar com teus filhos, passear no fim de semana com a tua esposa e a tua família, e você não está lá presente, com vitalidade. Isso é um custo muito alto. Não ignore esse custo. E claro, pode acontecer o absenteísmo também. Pode acontecer o adoecimento que faz com que você não compareça ao trabalho e ponto final. Transtornos mentais, gente, como depressão e ansiedade, aumentam o risco de muitas doenças. Então, pessoas que vivem com depressão crônica, estou falando daquela pessoa que tem depressão ao longo de muitos anos, às vezes desde a adolescência, aquela pessoa que está há décadas num quadro depressivo ou num quadro de ansiedade, isso aumenta teu risco de infarto do miocárdio, derrame cerebral, Alzheimer, entre uma série de outras doenças bem documentadas. Então, não subestime o custo de viver sem saúde mental. Saúde mental é fundamental para que você viva uma vida com plenitude. Não apenas você viva muitos anos, mas você viva muitos anos verdadeiramente vivendo esses anos e não simplesmente vendo o tempo passar enquanto você está definhando. Eu quero deixar claro aqui que se você está aí nessa batalha contra a depressão, ansiedade ou outros transtornos mentais, é fundamental você ter o acompanhamento de um bom profissional da área da saúde mental, um bom médico psiquiatra, um bom psicoterapeuta também. E claro, um bom médico psiquiatra e um bom psicoterapeuta saberão orientar você para outras mudanças de estilo de vida e também, caso seja necessário, para medicação, porque ela pode ser importante sim. Para quê? Para você conseguir enfrentar essa batalha e conseguir encontrar de novo a plenitude na sua vida. O que eu posso te garantir é que esse caminho é possível. Não é fácil, às vezes leva um tempo, às vezes você vai ter que ter uma perseverança grande, que é muito difícil de se ter quando você está com um quadro desses. Mas eu garanto a você, a luta vale a pena, porque quando você conseguir vencer tudo isso, você vai enxergar uma cor na vida que você nem imaginava que poderia existir. Vamos ao hábito número 5, que acaba com a sua saúde mental, que é inverter a lógica da construção da saúde de maneira geral e da saúde mental em específico. Gente, a maioria das pessoas espera ter energia e disposição para só então se cuidar. Deixa eu dar um exemplo prático disso. Academia e atividade física.
A pessoa fala assim: ai, eu não tenho energia, eu não tenho disposição, não tenho vontade para ir para a academia. E a verdade aqui, gente, é o inverso. Você não tem energia e disposição porque você não vai para a academia. Porque a prática de atividade física regular faz com que você sinta mais energia e disposição. Então a pessoa inverte essa lógica e ela acaba ficando inerte. A mesma coisa acontece com a alimentação. A pessoa fala assim: ai, não tenho energia, não tenho disposição, não tenho vontade de comer coisas saudáveis. Você não tem energia e disposição porque você se alimenta de uma maneira que não é saudável. Ou seja, por você não se alimentar de maneira saudável é que você está sem energia e sem disposição. A maioria das pessoas inverte a lógica daquilo que constrói a saúde de maneira geral e a saúde mental em específico. A pessoa fica esperando dar vontade, ter energia, ter disposição. E é por isso que a maioria das pessoas permanece inerte. Porque raramente isso vai acontecer. Raramente você vai ter uma enorme disposição e energia quando você está lá com a tua saúde mental abalada para você se alimentar bem, para você ir para academia, para você levantar do sofá, para você fazer alguma coisa que te é prazerosa e tudo mais. E quando vem esses ímpetos, costuma ser fogo de palha. É um dia e depois passa. Então a questão aqui é que, por mais difícil que seja, você precisa lutar contra as tuas vontades imediatas, que geralmente quando você está com a saúde mental abalada, é a vontade de ficar no escuro, sozinho, sem falar com ninguém, deitado no sofá, assistindo televisão. Às vezes você não consegue levantar da cama. Você tem que fazer o que estiver ao seu alcance. Se você conseguir ir para academia, vai. Você não vai ter vontade, vai ser horrível, mas vai, porque depois você vai se sentir melhor. Se a academia é demais, que seja levantar e tomar um banho. Já é um esforço para muita gente. E no limite, se você não está dando conta sozinho, procura ajuda. Se é isso que está ao teu alcance, procura ajuda. Mas é importante você assumir a responsabilidade para fazer o melhor que você tem com o que está ao seu alcance. E isso me leva ao sexto hábito que acaba com a sua saúde mental, que é confundir culpa com responsabilidade. Eu quero deixar uma coisa clara aqui. Nem tudo é culpa sua. Muita coisa que afeta a sua saúde mental não é e nunca foi culpa sua. Deixa eu te dar um exemplo. Se a sua mãe, por exemplo, ela teve uma gravidez adversa, ela teve algum tipo de dificuldade, seja ela emocional ou física, ou sofreu algum tipo de abuso emocional ou físico, alguma coisa traumática, isso aumenta drasticamente a probabilidade que você tenha problemas de saúde mental ao longo do teu desenvolvimento. Se você na sua infância passou por abusos, dificuldades e traumas, isso aumenta significativamente a probabilidade de você ter transtornos mentais no teu desenvolvimento, carregando isso inclusive para a vida adulta. Isso não é culpa sua, é fato. E é triste, gente, porque nesse sentido o mundo é extremamente injusto. Mas isso não significa que você não tem responsabilidade para melhorar a situação na qual você está. A questão aqui é você saber discernir essas duas coisas. Beleza, eu não tenho culpa de uma série de coisas que me aconteceram. E a psicoterapia te ajuda muito a trabalhar essas questões. Mas você precisa entender que a responsabilidade que você tem de fazer o melhor com aquilo que está ao seu alcance. E sim, tem gente que tem a vida muito mais fácil. Tem, é fato. E talvez a tua vida seja terrivelmente mais difícil. Mas ainda assim, você tem a responsabilidade de fazer o teu melhor, com aquilo que está ao teu alcance, para tentar, no limite do que você consegue, viver a melhor vida que você pode viver. E quando a gente fala sobre tudo isso, sobre a questão de saúde mental, infelizmente o conhecimento hoje em dia é extremamente fragmentário. É difícil você encontrar em um lugar só os melhores protocolos, as melhores ferramentas que são validadas pela ciência de fato. Pensando nisso, eu resolvi criar um novo evento, 100% inédito, com apenas um foco: ensinar você o passo a passo, validado pela ciência mais atual, para você construir a sua saúde de maneira geral e a sua saúde mental em específico. Saúde mental que é crucial para a saúde de maneira geral. A ciência para você não só viver muitos anos de vida, mas viver com muita vitalidade, energia, disposição. Para você ter um cérebro jovem e afiado até os últimos anos da sua vida. Para você ser lúcido, livre, não importa a sua idade. Não importa se você tem 20, 40 ou 80 anos de idade. Para você prevenir e combater depressão, ansiedade, TDAH e outros transtornos mentais, Alzheimer e outras doenças que afetam o cérebro.
para você emagrecer com saúde, manter a beleza e a jovialidade do seu corpo e da sua pele e, sobretudo, a jovialidade do espírito, o ímpeto de viver. E você, mesmo jovem, que está aí sem foco, você que está na tua meia-idade, sem energia, sentindo a vida mudar, você que já é mais velho e você quer manter ou recuperar a jovialidade que você sente que perdeu, eu vou te ensinar os protocolos e as ferramentas mais atuais, validados pela ciência, para você viver mais e viver melhor e conquistar tudo isso. É isso que eu vou entregar nas suas mãos na Jornada Cérebro e Longevidade. São 4 aulas 100% gratuitas, ao vivo junto comigo. Essas aulas acontecerão entre os dias 8 e 13 de outubro de 2024 e quando o evento acaba, todas as aulas e os conteúdos são tirados do ar. Então você não pode perder, não deixa para depois, claro. Para se inscrever, basta você clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e você encontra o link também fixado no topo dos comentários. É o primeiro comentário de todos fixado no topo. Você toca esse link, daí você cadastra seus dados com cuidado para você não digitar nada errado lá na página do evento. E depois que você cadastrou seus dados, você vai ser direcionado para a página de confirmação da inscrição. E aqui é muito importante que você assista ao vídeo que vai aparecer depois, com as instruções para você concluir o seu cadastro. E mais importante ainda é você entrar no grupo de WhatsApp do evento. E você encontra o botão para isso lá na página de confirmação, porque esse evento terá muitos conteúdos, terá uma apostila incrível e vários outros materiais além das aulas ao vivo. Alguns desses conteúdos vão para o e-mail que você cadastrou e outros vão para o WhatsApp. Então é importante você ficar atento aos dois. Fica tranquilo que só eu e a minha equipe falamos nesse grupo de WhatsApp. Não é igual o grupo de WhatsApp da família que todo mundo fica brigando e falando lá, tá? Cadastra seus dados, assiste ao vídeo na página de confirmação, toca no botão para entrar no grupo de WhatsApp, entra lá e aguarda, porque eu garanto que esse evento será um divisor de águas na sua vida. Então, se você quer participar, toca no link que está aí embaixo na descrição do vídeo, ou você pode tocar no link que você também encontra nos comentários aí embaixo, fixado no topo, primeiro comentário de todos. Ou, se você preferir, você pode tocar no card que vai aparecer aqui em cima também. Mas, se você está assistindo a este vídeo depois de outubro de 2024, aí as aulas já saíram do ar, então você vai ter o link nesses mesmos lugares para você entrar na lista de espera do nosso próximo evento ao vivo gratuito. Quem já participou de algum evento gratuito nosso sabe, é uma enxurrada de conhecimento profundamente transformador. Eu te espero na Jornada Cérebro e Longevidade e bora falar do 7º hábito que acaba com a sua saúde mental, que é procurar soluções erradas sem cuidar do que importa. Muita gente me pergunta qual é o segredo, qual é o suplemento, a pílula mágica, o life hack para você ter saúde mental, disposição, energia, foco, memória e tal, e tudo isso que eu falei. Só que essa pessoa nem cuida do básico ainda. Sabe o básico? Sono, alimentação, atividade física. Existem, claro, protocolos, melhores práticas. Ou seja, qual é a melhor atividade física que você pode fazer para o teu cérebro ficar afiado, para você viver longos anos de muita qualidade? Como que você faz para dormir com qualidade por tempo suficiente? Tem protocolos para isso, ações que você pode tomar ao longo do dia, desde que você acorda até o final do dia para você melhorar seu sono. Claro que existem os melhores alimentos para que teu cérebro e teu corpo funcionem na melhor forma. Eu vou falar sobre tudo isso na Jornada Cérebro e Longevidade, mas o que eu quero deixar claro para você aqui é que o que as pessoas querem não é isso. O que as pessoas querem é atalho, é life hack, é o suplemento mágico, é a pílula mágica. E isso eu não vou te entregar na jornada. Eu posso deixar claro para você. É conhecimento sério, que vai exigir comprometimento da sua parte. Então, nem se cadastra se você está esperando que vai ser alguma coisa mágica e tal, porque isso não existe. Essa que é a verdade. Tá? Eu vou te dar um exemplo aqui de uma aula que eu dei recentemente. E aí, nessa aula, um aluno, ele perguntou para mim o seguinte, eu dei risada, mas enfim, ele perguntou, professor, como é que eu faço para, comendo coisas saudáveis, ter o mesmo prazer que eu tenho quando eu peço um iFood? Eu juro que ele perguntou isso. E eu falei, não faz, né? Não existe isso. Você tem que entender que é uma troca que você faz. Se é extremo prazer que você quer, você vai comprometer a tua saúde. Dá para ter um bom prazer com alimentos saudáveis? Dá, mas nunca vai ser extremo, como quando você come uma besteira, um junk food da vida, um alimento ultraprocessado. Outro exemplo típico é a pessoa que procura suco verde para secar a barriga que ela está cultivando há 20 anos. Ela quer em uma semaninha secar a barriga lá, 20 anos. Né? Outro exemplo, o suplemento. Eu abro caixinha lá na rede vizinha, o que aparece de gente, quais são os suplementos que você toma?
Um monte de gente me pergunta qual é o melhor suplemento, o suplemento que eu tomo, mas quase ninguém me pergunta: Pedro, quais são os melhores alimentos? Quais são os alimentos que você escolhe? E essa pergunta é muito mais importante. Suplementação ajuda? Sim. Eu vou falar sobre isso lá na jornada Cérebro e Longevidade, mas alimentação é a base de tudo. Suplementação suplementa, é um complemento, não é o foco. Gente, não existe atalho para você construir a tua saúde mental. Não existe solução mágica e simples. Nem a medicação, o remédio, você que vive aí com depressão, foi a um psiquiatra, ele receitou uma medicação, nem ela é capaz de resolver tudo em quadros psiquiátricos. Claro, a medicação pode ser muito importante, sim, pode ser muito importante, mas sozinha ela não vai surtir um efeito expressivo e revolucionário. Você vai ter que adotar outras práticas e um bom psiquiatra vai te falar que você vai precisar mudar teu estilo de vida para você efetivamente colher uma melhora significativa e recuperar a vitalidade. Então não existe pílula mágica. Aceita que viver é coisa séria e que você precisa encarar a vida com a devida seriedade. E isso é fundamental para que você seja mais dono de si mesmo. Isso é um gesto de protagonismo. E agora vamos ao 8º hábito que acaba com a sua saúde mental, que é achar que saúde mental é dissociada da saúde do corpo. Isso é muito comum. Existe uma coisa no imaginário comum, isso remete até à filosofia antiga. Para os gregos, corpo e mente eram entidades separadas. Mas, curiosamente, para os gregos também, não havia uma mente saudável e um corpo doente. Por isso que os gregos eles cuidavam tanto do próprio corpo, eles tinham uma ideia da atividade física, da alimentação super importante no cerne. Para quê? Para que a tua mente funcione bem. Só que a gente veio herdando isso ao longo dos séculos, de modo que muita gente enxerga hoje o cérebro como algo separado do restante do corpo. Eu dou um exemplo disso há muitos anos, né? Muitos anos atrás, estava na sala de aula e aí uma aluna estava muito triste e veio conversar comigo e falou que terminou o namoro, ela estava infeliz com o namoro. E aí ela falou: professor, eu quero um cara que malhe o cérebro, não um cara que malhe o corpo. E aí virou pergunta de prova isso depois. Aponte o erro na frase da aluna. Claro que eu pedi autorização para ela, mas enfim... Qual que é a ideia aqui? Teu cérebro é parte do teu corpo, tal como teu nariz, teu dedão, teu fígado, teus músculos. Existe no imaginário das pessoas a ideia de que você vai cuidar da sua saúde mental sem cuidar da saúde do seu corpo. Isso não é verdade. Não existe um cérebro saudável e, portanto, uma mente saudável em um corpo doente. Não existe. E eu te dou um exemplo prático disso, de alguns avanços que nós tivemos no entendimento da relação entre o intestino e o cérebro. Você talvez já tenha ouvido falar que o intestino é o segundo cérebro. Existe uma via biológica bidirecional entre o intestino e o cérebro. Esse é o jeito técnico de se falar. Essencialmente, tudo que afeta o seu intestino vai afetar seu cérebro, tudo que afeta seu cérebro vai afetar seu intestino também. Por isso é bidirecional, uma via de mão dupla. Então, cuidar do seu intestino é fundamental para você cuidar do seu cérebro. Isso é um exemplo. Outro exemplo que eu te dou: sobrepeso, obesidade. Estão associados a tudo que é tipo de transtorno mental que você pode imaginar. Por quê? Dentre muitas razões, quando você tem muita gordura acumulada no seu corpo, especialmente a gordura visceral, a gordura que invade os seus órgãos, essa gordura libera substâncias que a gente chama de adipocinas. E algumas dessas adipocinas são altamente pró-inflamatórias. Elas cruzam a barreira hematoencefálica, chegam ao cérebro e criam uma inflamação sistêmica no seu corpo inteiro, inclusive no cérebro. E nós sabemos hoje que transtornos mentais como depressão, ansiedade e todos os outros têm um perfil inflamatório, metabólico, portanto. E, portanto, a questão do emagrecimento, ela é fundamental não apenas por uma questão estética, ou não apenas por uma questão de saúde cardiovascular, porque a saúde cardiovascular do teu coração importa para o cérebro, porque o teu cérebro é o órgão mais metabolicamente exigente do teu corpo. Isso significa que é o órgão que mais consome energia. O cérebro consome muita energia e para isso ele precisa do quê? Muita irrigação sanguínea, muitos nutrientes. Quando o teu coração vai mal, o teu cérebro vai mal. Quando o teu intestino vai mal, o teu cérebro vai mal. Então é importante você compreender que o teu corpo é uma coisa só. Cuidar do corpo significa cuidar do cérebro. Então para de separar essas duas coisas e começa a entender isso de forma unida, como faziam os gregos antigos, gente. Como fazia Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental na Grécia Antiga. E a gente parece que esqueceu disso nos dias de hoje. Na jornada Cérebro e Longevidade, eu vou falar para você como é que você faz para cuidar do seu intestino, para potencializar o seu cérebro, e eu também vou falar sobre como você faz para emagrecer sem sofrer, para você ter um corpo saudável e, por consequência, um cérebro saudável.
Agora vamos ao 9º hábito que acaba com a sua saúde mental, que é priorizar os outros e se culpar por cuidar de si mesmo. Eu vou te falar uma coisa aqui, eu quero que você guarde isso para sua vida, e eu venho falando isso há muitos anos. Nunca se sinta culpado por fazer o que é melhor para você. Se você não está fazendo nada de errado, não deixe que qualquer ser humano convença você de que você está sendo egoísta ou coisa parecida. Quando você prioriza as outras pessoas e começa a sentir-se culpado por cuidar de si mesmo, você está condenando a si mesmo a uma vida inferior àquela que você poderia ter e muitas vezes condenando a si mesmo a uma saúde mental prejudicada. E o que eu vejo disso, tem pessoas que por uma característica de personalidade, elas tendem a ser pessoas de maior compaixão, são pessoas que se preocupam muito com os outros, são pessoas que efetivamente colocam os outros à frente delas mesmas, às vezes em um nível doentio, patológico efetivamente. E aí essas pessoas muitas vezes vão sendo vampirizadas, porque pessoas folgadas, abusivas, passam igual trator em cima dessas pessoas. E a pessoa vai tolerando. Novamente naquilo que eu falei antes, os sinais estão lá, mas ela vai aguentando, achando que vai aguentar sozinha. E ela vai sendo devorada. Esses abusos, essas folgas, tudo isso, às vezes a toxicidade de algumas relações, isso vai mordendo um pedacinho de cada vez de você. Até que daqui a pouco você tá só o pó, só o esqueleto. Tua saúde mental, tua saúde emocional estão absolutamente abaladas. E aí você não consegue nem enxergar valor em si mesmo depois de um tempo, de tanto que você foi vampirizado em situações ou relações ou empregos ou projetos, seja lá o que for, que foram acabando com você aos poucos, mas você, em vez de se priorizar, você priorizou os outros e você deixou de cuidar de si mesmo. Então, é importante você, no bom sentido, se preocupar com a tua saúde mental antes de você se preocupar com outras coisas. Claro que parte da tua saúde mental é você ter boas relações. Então, se você é uma pessoa profundamente egoísta, narcisista, você vai destruir suas relações e aí você vai acabar prejudicando a si mesmo. Porque nossas relações são muito importantes para a saúde emocional e saúde mental. Mas aqui, dentro de um contexto onde você não está fazendo algo errado, onde você está cuidando de si mesmo, não há que ter culpa sobre esse tipo de coisa. E encontrar essa liberdade é fundamental, porque no fim das contas, pouca liberdade é maior do que a liberdade que você tem de aceitar que nem todo mundo vai gostar quando você estiver cuidando de si mesmo. E vai ter gente que vai detestar ver você crescer. Vai ter gente que vai odiar ver você cuidando de si mesmo, melhorando, crescendo. Ou se tem. Tem gente que se alimenta de ver você pequeno, de ver você limitado. Tem gente que fica feliz com isso, de verdade. Tem gente que se alimenta da tua dor. Liberdade é você não tá nem aí para isso. Porque cuidar de si mesmo é muito mais importante do que você ficar afagando as emoções desse tipo de gente na sua vida. Porque quem gosta de você de verdade nunca vai se sentir mal de ver você se cuidando. De ver você priorizando a si mesmo para você preservar e potencializar a tua saúde mental, tua saúde emocional. Então saiba discernir as coisas e jamais se sinta culpado por cuidar de você, se você não está fazendo nada de errado. Vamos então ao 10º e último hábito que acaba com a sua saúde mental, que é você viver em isolamento e, por consequência, em solidão. Gente, a literatura científica é muito clara. Solidão é algo terrível para a saúde mental humana, e não só saúde mental, mas saúde de maneira geral também. Há estimativas de que, se você sente solidão com frequência, os males para a sua saúde disso são tão grandes quanto se você fosse tabagista, se você fosse fumante. Nós somos uma espécie social, nós seres humanos. E, portanto, relações de qualidade são fundamentais para a nossa saúde em geral e para a nossa saúde mental em específico. Para você ter ideia, os números de depressão, a estimativa da Organização Mundial da Saúde é que os números de depressão, ao longo da pandemia que aconteceu alguns anos atrás, aumentaram em 25%. É assustador, 1/4 a mais. E não é à toa. O que houve durante a pandemia? Isolamento. Isolamento é berço de depressão, ansiedade. É berço de agressividade,
Muitas vezes você se torna uma pessoa amarga, ressentida, porque você vive em isolamento, cultivando essa solidão. Quebrar esse ciclo é muito importante. E para isso você precisa colocar a cara no mundo, dentro dos limites do que for possível para você. Buscar ativamente, colocar como uma prioridade de saúde, tal como você tem ir para academia, tal como você tem se alimentar direito, tal como você tem participado da jornada Cérebro e Longevidade, é você colocar como prioridade você cultivar relações como um jardim, com pessoas que te são importantes, sejam da família, sejam amigos, etc. É você que é casado, que é casada, separar um dia na semana para você ter uma noite de casal, onde vocês são um casal, onde vocês vão namorar, sair para jantar só os dois, para efetivamente admirar um ao outro, para efetivamente cultivar essa relação que, às vezes, no meio da correria do dia a dia, acaba sendo perdida. É você agir para lutar contra o isolamento que acontece. E esse isolamento não significa que você não está rodeado de pessoas, tá? Porque o pior isolamento que tem é a solidão que você sente em meio a uma multidão, que é tão comum como numa cidade como São Paulo, que eu vivo aqui. Isso é super comum. Você está rodeado de milhões de pessoas, mas você está sentindo solidão, porque o que importa são relações de qualidade, não o volume de pessoas que estão ao seu redor. A solidão mais profunda é a solidão que sentimos em meio a uma multidão. Como disse o grande Zygmunt Bauman, estamos, ao mesmo tempo, em uma solidão e uma multidão. E é essa dualidade, numa sociedade que aparentemente é extremamente conectada, que nós precisamos reverter. Porque as redes sociais trazem uma ilusão de conexão. Elas fazem com que você ache que você tem conexão, quando, na verdade, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, elas estão prejudicando a qualidade das suas relações em prol do quê? Da quantidade. De curtidas, de amigos, de seguidores, ou seja lá o que for. Amigos entre aspas, né? De Facebook, Instagram, ou seja lá o que for. Então, combater o isolamento tem que ser um esforço ativo, tal como é para você ir para academia, fazer compras saudáveis e cozinhar saudável e tudo mais que é importante para a tua saúde. Porque, tal como a sede é uma dor e uma angústia que você sente quando precisa de água, que é uma necessidade fisiológica do seu corpo, a solidão é uma dor e angústia que você sente quando o teu corpo precisa de apego, de contato, de relações de qualidade, que são uma necessidade fisiológica do corpo humano. Saiba disso. Existe um ritual aqui no canal Neurovox, você que é novo, que nós fazemos ao final de todo o vídeo, que é você comentar aí, se você chegou até aqui, e se você gostou, e se esse conteúdo foi proveitoso, é você comentar, cheguei até o final e foi incrível. Por quê? Porque tem gente que começa um vídeo como esse, que é longo, é o preguiçoso. E ele acaba não terminando. Mas se você comenta aí que você gostou, que chegou ao final e foi incrível, o preguiçoso vai olhar e isso vai estimular o preguiçoso a chegar até aqui. Aí a gente consegue disseminar esse conhecimento para mais pessoas. Então, se você chegou até aqui, comenta aí, cheguei até o final e foi incrível. E eu quero te dar os parabéns, porque num vídeo longo como esse, te garanto que a maioria ficou pelo caminho, mas você chegou até aqui ao final. Então você é aquela pessoa que eu sei que estará junto comigo na jornada Cérebro e Longevidade para a gente mergulhar na ciência da saúde, da longevidade, da plenitude, para você cultivar uma saúde de maneira geral e um cérebro em específico afiados, para você ter a vida que você verdadeiramente merece, para você viver não apenas mais, mas para você viver cada vez melhor, baseado na ciência mais atual. Não esquece que o link para você se inscrever na Jornada Cérebro e Longevidade, ele está aí embaixo na descrição do vídeo e também fixado no topo dos comentários. Parabéns novamente por ter concluído esse longo vídeo. E se você quiser continuar assistindo, vou deixar esse vídeo aqui para você, que eu tenho certeza que você vai gostar. E caso você queira conhecimento científico para alavancar seus resultados profissionais e financeiros, eu deixo esse vídeo aqui para você. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Grande abraço. Te vejo no próximo.